A maior tecnologia que existe é a imaginação. Nós, humanos, na experiência de estarmos vivos em nosso tempo e lugar, construímos saberes que ficarão para além de nós. A literatura é um direito humano. Acesso importa e cultura nunca foi perfumaria. Não somos iguais. Nossa inteligência não é artificial. Somos florestas, somos cidades, somos rios inteiros, ciência, música, diversos, somos cultura. E o dia em que já não nos lembrarmos disso, teremos nos tornado um deserto débil de seguidores. A cultura é a rede mais potente de um povo. A conexão a partir da autonomia e integridade. Quando meninas e meninos brasileiros aprendem a ler, seja com os olhos, com a ponta dos dedos, os gestos, a voz, o mundo torna a começar e eles tomam seus destinos nas mãos. Nosso convite é para celebrarmos juntos todas as linguagens artísticas pelo viés da literatura. Em 2025, a Companhia Apocalíptica apresenta o Fresta, um festival literário multilinguagem não competitivo de formato híbrido, que revela artistas da cidade e promove o intercâmbio com outros estados brasileiros e também com o mundo. São 65 horas de programação, 10 vertentes artísticas, 90 artistas selecionados e 80 são mulheres. A cultura é e sempre será o lugar para onde voltar. A Fresta, através da qual jamais esqueceremos quem somos e o que realmente importa. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui no espaço virtual da Companhia Apocalíptica. Esse é o segundo episódio dessa nova temporada do Inventário de Oralidades, que está dentro da programação do Fresta, essa jornada literária que já está na sua 4ª edição, esse ano feita através da Lei Paulo Gustavo, do Governo do Estado de São Paulo, edital 21/2023. O Inventário de Oralidades é um projeto que para nós é muito querido, né? A gente começou de uma maneira simples, fazendo live na internet e com o tempo ele foi se aprofundando, foi crescendo e a proposta sempre continua a mesma. Conhecer um pouco melhor dos agentes culturais, dos artistas, não só de São José do Rio Preto, mas de todo mundo, como diz a Kiara Terra, que foi quem pensou esse projeto junto comigo. Hoje a gente está com um grande parceiro da companhia aqui, que é o Raul Marques. Raul, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no Espaço da Apocalíptica. Poxa, muito obrigado. Para mim é uma honra, eu me sinto super acolhido aqui. Pô, vamos nessa. Já é a 3ª vez que você está no Fresta? Eu acho que é, né? Sim, a 3ª vez. É muito legal isso. E poder... O Fresta é legal porque assim, tem várias modalidades diferentes e a gente sempre vai colocando os parceiros em uma modalidade nova e vendo como que o negócio vai acontecendo. Então isso é muito legal, cara. Raul, para quem não te conhece, né? Quem não acompanhou os outros Frestas, para quem se apresenta para a galera, a gente gosta muito que a pessoa faça uma autoapresentação, como que ela se vê, né? Cara, minha formação é em jornalismo, né? Eu trabalhei 12 anos em redação, especialmente do Diário da Região, como repórter, editor. Cobria cultura especial. ou não? Assim, era... Não, geralmente eu fazia reportagens assim, especiais para o domingo, né? De todas as áreas no começo, e mais assim no final da minha passagem pelo jornal, fazia mais perfis, reportagens especiais. Uma delas foi a visita ao Haiti, lá em 2009, né? Para produzir um caderno sobre a Guerra Civil, a intervenção da ONU lá no país. E em 2016 eu saí do jornal para fazer outras coisas, né? Não necessariamente livro, né? Mas aos poucos eu fui... O próprio mercado começou a me chamar para fazer esse tipo de projeto. Certo. E aí eu não parei mais. Aí eu faço livro biografia, faço livro para empresa, história de cidade e faço os meus autorais também. De poesia, já fiz crônica e aí agora, especialmente, literatura infantil juvenil, que é o meu... Que legal. É o que eu tenho focado agora, direcionado a minha carreira. É isso. Ô Raul, e o primeiro livro, qual que foi? Foi em 2006 um livro de poesia chamado Fim do Silêncio. Eu publiquei um em 2006 e aí em 2009 eu publiquei um segundo volume, Depois do Silêncio, e aí dei uma parada. Coincidiu mais ou menos ali com a minha promoção a repórter especial, então eu fiquei bem ocupado assim, no jornal.
e aí só voltei a publicar em 2017. Tá. Aí, desde então, Aí não parou mais. Não parei mais. E esses primeiros foram, tipo, independente e tal? Porque nessa época não tinha edital. Como que foi isso? O primeiro foi. Tipo... Foi independente, eu consegui alguns patrocínios, assim. Hoje, olhando para trás, eu vejo que foi um pouco cedo, podia ter esperado um pouco mais, para aprender mais sobre o mercado, sobre como funciona a área editorial. Mas foi bom, foi uma experiência boa. É diferente, assim, de tudo que eu tinha feito, né? Aí o segundo livro, o Depois do Silêncio, já foi que também é de poesia, também? Também de poesia. Esse daí já foi com incentivo do Prêmio Nelson Seixas. Ah, tá. Né? Tá. Então esse foi um começo, assim, eu já estava... Que aí era 2009, você falou, né? 2009. Certo. Né? E aí eu resolvi dar uma parada, tá? Antes de voltar aí com tudo e diversificar a produção, né? Que hoje você tem, né, que nem você falou, poesia, biografia, tem romance, tem infantil, quem mais? Tem mais algum ou eu fico nesses 4? Não, eu faço livro também para empresa, basicamente é por aí. Certo, né? Que legal. Mas dizem que o bom é você segmentar, você ir numa área só. Sim. Só que eu não consigo, assim, às vezes quando eu tenho necessidade de escrever sobre determinado assunto, escrever alguma história, então eu meio que gosto de ficar livre para procurar ali o que melhor encaixe para falar o que eu preciso. Entendi. Né? Então, tenho diversificado e a ideia é publicar um romance aí muito em breve, que seria a minha estreia. Eu nunca publiquei romance. E em teatro eles falam isso também para nós, para poder ficar... se especialize em um negócio, só faz aquilo, né? E seja feliz, assim, né? Mas eu também não dou conta, cara, né? Então eu sempre estou fazendo espetáculos, né, para adulto, para criança, que vai mesclar dança. Estamos circulando agora com espetáculo de dança. Então, assim, eu te entendo nesse lugar de que eu também não dou conta de focar num negócio só. Eu vou produzindo de tudo um pouco, assim. Eu não vejo muito sentido, assim, de a gente colocar barreira, limitação. Sim. O melhor é a gente ficar livre e quando tiver alguma coisa para falar ali e puder agregar outras artes, outras linguagens, é o melhor, né? O melhor pode acontecer. Não. E Raul, você está escrevendo alguma coisa para agora, assim? Você tá... não paro. O ano passado você já participou do lançamento de livro no Fresta, né? E o que você tá... O que tem de novo, assim, que você tá... Eu tô sempre produzindo várias coisas ao mesmo tempo. Escrevo todo dia, todo santo dia, pelo menos alguma coisinha eu escrevo. Nem que de manhã eu escreva uma frase e à tarde apague ela, mas mas tá ali alguma coisa ali, tem né? que ter. Eu tenho focado as últimas publicações na área infanto-juvenil. Eu lancei no mês passado o mais recente trabalho, que é o livro das onomatopeias, que é para criança, especialmente as menores. Assim. E estou preparando um livro para o mês que vem, assim, para meio do ano. Um mês passado e outro já no mês que vem. Esse ano acho que vão sair 4 ou 5. Caramba! Infanto juvenil. Louco! Mas isso era coisa que já estava pré-organizado ou tudo? Não, começamos agora esse ano e já está lançando 4 livros de uma vez. É que assim. não é muito planejado, assim, né? Embora eu vá produzindo, vá tendo uma sequência assim, de assuntos, um fluxo de produção, na questão da publicação é diferente. Então, vão sair 4, 5 livros, tem um que está aprovado desde a pandemia. Entendi. Aí parou e agora retomou. Aí eu fui convidado para escrever um livro para uma editora. Então não é que você escreveu 4 livros infanto-juvenis esse ano, entendi. Não, mas eu estou sempre escrevendo, sempre produzindo. Então eu acho que na média deve ser por aí. Caramba, daí para mais. Porque eu sempre brinco que eu fico com a parabólica ligada. Eu tô sempre com a antena ligada para captar temas. Vamos ver o que vai vir, né? Às vezes uma conversa na rua, às vezes eu tô com os amigos, tô fazendo alguma coisa, tô sempre atento. Aí tem assuntos que me chamam a atenção, eu falo, nossa, isso aqui eu acho que pode render algo. Sim. E aí eu guardo a ideia, eu anoto tal para retomar mais na frente. Que louco. E
E também teve período da pandemia, né? Eu fiquei em casa, foram praticamente 2 anos e eu fiquei produzindo. Então tem muita coisa... O bom da literatura é que você consegue produzir mesmo trancado em casa, né? E tem muita coisa que eu vou produzindo, vou escrevendo, vou reescrevendo. Fica lá guardado em casa, aí eu pego e falo, isso aqui eu acho que... Que doideira, cara. Então esse ano vão sair livros sobre onomatopeia, sobre amor, sobre pudim. Sobre o pudim, sobre saci. Ai, então eu vou... Nossa, super diversificado, cara. Diversificando. Esse sobre o pudim, especificamente, é uma história familiar, assim. Que legal. Porque minha mãe, quando a gente era criança, ela sempre recebia as visitas com um pudim. A especialidade dela, é maravilhoso o pudim dela, eu nunca comi um melhor. E aí ela sempre fazia aquele pudim bonitão e tal, mas só podia cortar quando a visita chegasse. Chegasse. E aí o meu irmão, o Pedro, ele é muito fã de pudim. E aí ele não aguentava. Não aguentava. E aí nesse dia a visita só ia chegar às 3 da tarde. Aí o que ele fez? Adiantou o relógio. Aí mostrou pra minha mãe e falou, mãe, ó, a visita tá atrasada. Já tá na hora de comer o pudim. Aí a gente comeu e tal, 3 horas o homem chega lá, pegou só uns pedacinhos de pudim. E aí eu peguei essa história e retrabalhei ela, reescrevi. Que legal, cara. Né, colocando a questão das horas, assim, como se fosse uma ordem de horários para os acontecimentos, para agregar valor. Sim. E para... Quando a criança for ler, ela vai ter o lance divertido do pudim e tal, a questão gastronômica, familiar e tal, e vai poder também aprender um pouquinho sobre as horas. Então tudo vai acontecendo cronometrado. Que legal. E aí você agrega valor e traz mais... E vai gerando aquela expectativa. 3 horas vai ser a hora de comer o pudim. O grande finale não aconteceu, porque o pudim foi... Que maravilhoso. E aí a literatura tem muito disso, assim, de ter esse espaço para produzir, para... Né? Claro que não aconteceu, eu não narrei do mesmo jeito, porque se eu pego um fato e só transcrevo, não é literatura. Exato. É autobiografia. A partir do momento que eu pego ali a inspiração e reescrevo, conto toda uma outra história, com outros elementos, aí sim é literatura. Que legal. Raul, e como que foi esse lugar de tipo assim, ó, eu sou jornalista... para chegar a escrever uma produção tão diversificada para as infâncias, assim, foi um negócio que você percebeu tipo no mercado? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. Por um tempo, a Apocalíptica se manteve através de projetos infanto-juvenis, porque, entre aspas, é o que vende. Né? Em teatro hoje e tal, para manter a estrutura para poder fazer, a gente fazia muito projeto infanto-juvenil, porque o adulto tem uma dificuldade maior de circulação. Foi isso? Foi um mercado? Ou foi um desejo seu? Como é que foi esse lugar? Foi totalmente inesperado. Eu nunca me imaginei escrevendo para criança. Nunca. Mas aí quando a minha filha nasceu, a Isabela, eu comecei a ler, assim, voltei a ler livros infanto-juvenis para ela e tal. E gostei, assim. E aí foi? Né, eu redescobri esse estilo literário e tal. E comecei a ler para ela e ela foi crescendo. E eu comecei a observá-la, né? E eu notei que ela fazia muitas perguntas. Até hoje faz. Ela já está com 13 e ela faz muitas perguntas. E eu falei, nossa, isso aqui dá uma história. Aí eu comecei a compilar algumas... Das perguntas dela. Nada simples, assim. Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Sim. Era nesse nível as perguntas. Né? E aí eu fiz essa história literária, A Menina que Adora Perguntar. Foi a minha primeira experiência, assim, com a escrita para criança. Foi em 2018. E foi muito boa, assim, uma experiência muito reveladora, porque é diferente. O adulto, às vezes, ele lê o teu trabalho, mesmo que ele não tenha gostado, ele vai falar, legal, tal, bacana. Sim.
A criança não, ela já é super sincera. É. Se ela gostou, ela vai querer ler 20, 30 vezes aquela história, até rasgar. Exato. Já teve várias oportunidades de Do pais que me falaram que rasgou o livro, que precisa de outro. E já repus também. Que legal, cara. Mas também quando ela não gosta, ela fala, ô tio, vamos pro outro, passa para outro, lê outro. Esse e é não muito foi legal. bom, assim. E aí não parei mais, né? O segundo livro nasceu, o meu filho falou, pai, você fez um livro para Isa e para mim. Agora tem que fazer um para mim. Aí fiz um para ele, inspirado nele. Que legal. Só que já foi uma outra pegada, foi o livro O Menino que Reinventou o Mundo. Que aí eu notei que ele é muito criativo, ele usa muito a imaginação para brincar. Aquela história, às vezes, de você dar um presente para a criança, ela se interessa mais pela caixa, um monte de coisa e tal, do que pelo conteúdo. E às vezes a gente acha que a criança precisa de muita tecnologia, de brinquedos caríssimos, e não é isso. Não é, exato. Né? Ela precisa usar a imaginação para criar os seus próprios mundos. Pode crer. Então, foi nessa pegada e foi muito legal, assim, rendeu muito, e aí eu não parei mais. Que da hora. Né? Então, primeiro o trabalho nasceu assim, da inspiração em casa, e aí como eu me senti bem, gostei, ampliei, fiz uma pós-graduação em literatura infantil juvenil, lá numa universidade do Rio Grande do Sul, para conhecer mais e saber o que foi publicado, ter mais elementos, não só de inspiração e de observação no dia a dia. Que legal, cara. E eu coloquei assim, na minha cabeça, que escrever para criança tem um valor todo especial. E realmente tem. Sim. Porque o adulto que não lê, ele vai continuar não lendo. Vai ser muito difícil você mudar ele e fazer ele ler. A criança não. Se você trabalha na base e tem estudos que mostram que lê quando a criança está na barriga, quando o bebê está na barriga, se você vai lendo, vai criando um leitor ali. Né? Ele cria o hábito e aí a tendência é que ele cresça como um leitor, né? Alguém que tenha familiaridade com os livros, com as histórias, com a literatura. E aí vai facilitar tudo. Ela vai se tornar uma pessoa leitora com muito mais facilidade. E isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Em qualquer área, né, que ela escolher para trabalhar. Não precisa ser escritor ou qualquer coisa do qualquer tipo. área. Hoje é muito difícil, né? O estudo, a leitura. Nessa lógica de rede social, que tudo é mastigado em 1 minuto e meio, né? Você tem uma pessoa que para ler um livro, que vai gastar horas ali, é difícil mesmo, assim, achar. E eu concordo muito que esse lugar ele começa na infância mesmo, assim. Então, como eu te disse, a gente começou aqui na Apocalíptica a fazer projetos infantos juvenis porque era uma forma de sustento, era uma forma de ocupar um mercado que tinha espaço ali para nós, mas a gente continua até hoje fazendo principalmente para o público infantil nesse lugar da formação e do letramento artístico, né? De proporcionar para as crianças experiências, porque se ela gosta de teatro agora, quando ela é criança, ela vai ser um adulto que vai continuar assistindo espetáculos de teatro, vai continuar consumindo projetos artísticos de maneira geral, né? Que para nós é tipo o suprassumo, né? Se a gente consegue fazer com que as crianças de hoje virem adultos que de fato se importam com o artístico, né? Com o cultural, para mim é o que, né? Não tem coisa melhor, assim. E às vezes eu escuto sempre jovem, criança, adulto falando que não gosta de ler e tal. Eu falo, me desculpe, mas eu discordo. Às vezes você não encontrou o estilo, aquela leitura, aquela literatura, você, né? Porque é muito rico, tem muita opção, tem diversidade. Então aí entra infinito, a questão cultural, né? Exato. Entra a questão cultural das pessoas não frequentarem livrarias e bibliotecas. Porque se folheasse livro, ela teria mais facilidade para identificar gêneros, estilos que ela mais que agrada, né? Lá em casa mesmo, a gente sempre, todo lugar que a gente viaja, sempre entra na livraria. Para saber o que biblioteca, a gente vai sempre. Biblioteca pública, a gente frequenta, pega livro. É muito louco isso. Né? Tem que criar essa cultura, né? E ter também projetos de maneira geral, e o Fresta se propõe a isso, né? De incentivo à leitura, né? Assim, então, o Fresta, por exemplo, uma das propostas é essa mescla de linguagens.
uma literatura que não necessariamente está ali no livro, né? Ela parte do livro e ela transborda em algum momento para alguma outra vertente artística e tal. Então, isso é uma das coisas que a gente gosta de fazer também, né? Uma arte híbrida, um negócio que vai de um lugar para outro. E, olha, estou te apresentando aqui um espetáculo de teatro, mas ele é de um livro. Vai lá ler o livro. O livro é bem legal também. Compara, porque a gente mexeu em coisas. Vê o que a gente mudou, vê o que a gente não mudou. Né? Então, essa é uma... tem que ser assim. Se a criança ou o jovem gosta de super-herói, incentiva a ler livros ler os quadrinhos, exato. Né? Então, acho tem tanta coisa e... É tão diverso, né? Muito, e às vezes pensa, não, eu não tenho dinheiro sempre para comprar livro. Lá em casa a gente não compra sempre. Sim. A gente entra na livraria para folhear, exato. Muitas vezes. Para folhear, para ver as novidades, para ver capa e tal. Sim. E não compra todas as vezes. Exato. Só que a gente já tem o hábito de... Né? Já teve várias vezes que eu fui a escolas, especialmente periféricas, e tipo, conversar com o pai, eles não frequentam, eles nem conhecem. Sim. Mesmo porque, né, Raul, assim, as bibliotecas, exato. as livrarias. Hoje em dia também, assim, pelo menos aqui em Rio Preto, né? No que tange as livrarias, todas ali na Zona Sul, né? Assim, aí tudo em shopping e tal, uma ou outra que você tem. Tem o Torre do Tombo aqui. Tem o Rei do Tombo, na exato. região norte, né? Sim, é a única que tem, né? Então, assim, também tem uma problemática de deslocamento, né? Assim, porque também é isso, não tá ali no trajeto cotidiano das pessoas, né? E a questão das bibliotecas também. Você tem a biblioteca aqui do Eldorado, alguma outra escola que tem biblioteca também, algumas coisas assim. Mas a biblioteca grande mesmo e tal também é centralizada, né? Então também tem esse lugar de... E eu tenho conversado muito isso, assim, tá começando a criar aqui um movimento de bibliotecas na cidade, né? E eu tenho conversado bastante com eles, assim, sobre fazer ações que leve a biblioteca, né, as bibliotecas de maneira geral, até a população. Assim, eu acho isso muito importante, né? Sim. E tem que incentivar mesmo, inclusive o poder público, sim, né? Adquirindo livros para as escolas, porque muitos trazendo autores para as crianças conhecerem, conversarem. Eu visito escolas com frequência. Essa semana mesmo eu acho que eu tenho 2. Legal. Vou visitar 2 escolas e eu vou lá, falo do trabalho e falo dos livros, como que é fazer um livro, explico. Isso é muito legal, né? Porque as crianças, né, assim, e muito adulto também, né, tem a menor ideia de como funciona para publicar um livro, né? Assim, tanto é que na edição passada você fez uma formativa que era isso, né? Como publicar o seu primeiro livro, né? Que eu acho que é um negócio muito legal também, assim, porque parece um outro universo, né? Assim, como que eu vou fazer? Tem várias possibilidades hoje de publicação, né? Tem o formato tradicional, que é quando a editora adquire os direitos, publica e cobre os custos, né? E aí paga um percentual para o autor. Certo. Que, em média, é 10% do valor. É então, mesmo? Para cada livro vendido, o autor ganha... 10%. Isso, mas tem casos que é menos. Nossa Senhora, é muito nunca pouco, mais. Então essa história de comprar os direitos, na verdade, ela tá só, né, repassando 10% do que vende. E se não vender nada, o autor também fica sem. E o autor é o último a receber também. Nossa. Porque quando faz um livro, geralmente o ilustrador ele já recebe, o revisor. E a gente tem que esperar pelo menos 6 meses de vendas para poder receber alguma coisa. Sabia disso não. É por aí. Mas tem outras modalidades também de publicação, em que o autor banca uma parte do investimento, ou todo o investimento, ou ele coloca em plataformas virtuais. Sim, agora hoje tem a questão dos e-books, né? Tem na Amazon, tem outras plataformas também que você pode publicar, e tem autores que têm conseguido êxito, assim, tanto financeiro quanto de chamar atenção e conseguir publicações. Não, isso do êxito financeiro é uma coisa. Hoje você vive de publicação. Sim. Que legal. E não só.
Tá. Porque o livro, ele acaba sendo o centro ali das atenções. E a partir dele, você vai fazendo várias coisas, né? Se você imaginar que o livro você recebe o direito autoral, aí a partir dele você pode cursos, Sim. lançamentos, eventos em escolas, De qualquer forma, tudo vinculado de certa forma com a literatura. Sim. Eu brinco que eu sou um operário da palavra. Ai, que legal! Eu escrevo uma coluna e os livros, tanto os autorais quanto para outras pessoas, empresas, tal. Às vezes aparecem, biografia. Eu ajudo também essas pessoas, ajudo vários autores também que me procuram, às vezes com dúvidas, né? E às vezes você acaba dando uma assessoriazinha ali e tal. Sim, porque é muito... Tem vários detalhes, sabe? Vários caminhos ali que você tem que seguir para... Coisas que você precisa fazer, que precisam ser feitas para o livro sair da melhor forma possível. Que legal. Então eu sempre ajudo, estou sempre disponível, sempre conversando. Raul, a gente está na Biblioteca Municipal. Por que a gente está aqui? Por que você escolheu esse lugar aqui? Por vários motivos, assim, tanto afetivos como profissionais também. Todo autor ou toda pessoa que escreve, antes de qualquer coisa, ela é leitor. Então, começa como leitor. E aqui, então, que tudo começa, né? Sim. Nos livros, até hoje aqui, frequento aqui a biblioteca, alugo. Até hoje você vem para cá? Sim, hoje mesmo, antes da gente iniciar a conversa, eu já devolvi livros aqui e na unidade infanto-juvenil também. Já. Quando eu venho aqui, eu fiz cadastro, tem meu cadastro dos meus filhos, aí cada um vem e pega seus livros. A gente tem que incentivar as pessoas a usarem esses espaços cada vez mais, né? Sim. Porque tem um bom acervo, tem opções e é gratuito. E é gratuito, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, comprar o livro é caro e tal, não sei o quê, mas você pode pegar na biblioteca também, né? Sim. E você pode levar 4 para casa, você fica um mês aí com muitas histórias. Exato. Lendo bastante, aproveitando, é muito importante. E na questão profissional aqui, eu lancei meus 2 primeiros livros aqui. Quando a Marciana Lopes era a bibliotecária. A Marciana, que incrível. Que deu entrevista no ano passado. E ela fez aqui também, assim, ela fez questão de fazer ali na biblioteca infanto-juvenil, porque foi ela que teve essa ideia da biblioteca, que começou a compilar ali. Foi a primeira bibliotecária profissional aqui. É isso, exato. Ela conta essa história. Assim, e no período que ela trabalhou aqui, foi muito importante para muitos autores. Era pujante, né? O negócio. E de outras áreas também, porque ela fomentava, ela trazia, promovia os lançamentos aqui. Ela fez um projeto de contação de histórias também aqui, que era A Hora do Conto. Sim. Que aí a molecada vinha da escola para poder conhecer a biblioteca e ouvir uma contação de histórias também. Assim, que era super legal. Eu tenho ótimas lembranças aqui dos lançamentos, né? Do meu primeiro livro, assim. Sim. Muito emocionante. E esse daqui também é o segundo. O primeiro tá aqui também? Não. Não tá. Esses aqui, a maioria são os infantos-juvenis, né? Tem um também sobre esse é o segundo infanto-juvenil, mas não é o segundo livro de fato, né? Não, esse eu não trouxe. Não, tem deve ter por aí, mas não. Deve ter, inclusive, aqui na biblioteca, né? Mas eu não trouxe. E aí você fez o lançamento aqui desses livros aqui na biblioteca mesmo. Sim. E foi, assim, muito bom, muito emocionante. A estreia, né? E fui muito abraçado, as pessoas deram bastante apoio. Que eram os 2 de poesia. Os amigos, os parentes, né? Arrasou. As pessoas que gostavam já do meu trabalho no jornal, então tenho ótimas lembranças aqui. E é muito legal quando você vai fazer o lançamento, né? Eu imagino que seja mais ou menos igual a estreia de um espetáculo de teatro, né? Sim. Que a galera fala assim, nossa, finalmente está acontecendo e tal, não sei o que, dá aquele olhar, aí sai matéria no jornal, aí não sei o que. Então, assim,
imagino que deve ter sido bastante, né, impactante também na tua trajetória. Até hoje é sempre assim, como se fosse a primeira vez, né? É legal isso. Porque a cada lançamento, a cada livro tem uma temática, se é direcionado para criança, eu tento agregar outras coisas ao lançamento, como contação de história. No último lançamento que eu fiz, teve uma oficina de desenho, né? Então sempre tem um frescor, tem uma novidade e também aquele frio também na barriga, porque você, quando escreve, demora até se tornar o livro, ali a tua história solitária, que você começou a fazer no computador, leva um tempão. Sim. E até chegar o feedback do leitor para saber se gostaram, ter as primeiras impressões, demora um pouco também. Então você sempre fica na expectativa. Né? Tem uma ansiedade aí para saber, né, como que as pessoas vão receber o livro, como a criançada vai ler. E sempre que tem essas leituras eu aprendo bastante também, porque cada pessoa é diferente, enxerga de um jeito, tem suas referências. Então tem muita coisa que a gente escreve pensando em dizer aquilo e outras não foram intencionais, mas de certa forma tocam a pessoa. Sim, sim. Ô Raul, e ilustração? Você faz com o pessoal de Rio Preto mesmo, o pessoal de fora? Quem que faz a ilustração dos teus livros? E tem cada projeto é um ilustrador diferente, ou você tem uma pessoa, um parceiro que você gosta de trabalhar sempre? Cada projeto é de um jeito. Os meus livros infanto-juvenis são todos por editoras comerciais. Então, quando elas acolhem o texto para fazer um livro, a prerrogativa passa para eles de escolher o profissional. Porque eles têm já um know-how, têm uma experiência, já tem um banco de ilustradores profissionais ali, né? Sabem ali mais ou menos um traço que vai combinar com o texto, mas eventualmente eles perguntam. E aí, às vezes, eu também, né, tenho algumas ideias e tal. Mas o Felipe Tognoli, ele fez esse segundo livro aqui que você mostrou, O Menino que Reinventou o Mundo. E agora a gente vai fazer um outro, já está para ser lançado, que o nome do livro é Onde Mora o Amor. Que é as formas de você dizer para uma pessoa, demonstrar que ama ela sem falar eu te amo. Aquela convivência no dia a dia. A linguagem do amor, coisas que você faz. Bastante, né? E aí a gente vai fazer um outro livro também. Né? Aí é uma outra pegada, é um livro sobre cachorro. Depois do livro sobre pudim, eu já não duvido mais nada. Saci. O Saci. É porque, assim, não tem muito eu não consigo trabalhar e escrever de acordo com as tendências do mercado, mercadológicas, tal, aqueles temas que estão... Sim, que tá em alta. Então eu vou muito assim pela intuição e falo sobre as coisas que eu tenho vontade. Isso é o melhor, às vezes eu tô mais pro... né? Fiz um livro recentemente que falava sobre bullying, aí o outro já foi sobre diversidade, o outro já passei para onomatopeias, então, né, eu não me prendo muito a temas assim, eu tento trabalhar aí da melhor forma possível e sempre falar o que eu tô sentindo, assim, o que eu tenho vontade na hora. E o Felipe, ele é daqui? Não, o Felipe é de São Paulo. Tá. Por incrível que pareça, eu ainda não tive nenhum livro ilustrado por um ilustrador aqui de Rio Preto. Eu tenho conversado bastante com o Orlandelli para a gente fazer um projeto. O Orlandelli é incrível, bicho. Eu sou muito, ele tem um trabalho incrível. O Lésio também. Quem sabe aí, muito em breve, a gente tem um projeto. Coisa, né? Isso é legal, isso é legal. E é muito legal, assim, porque o livro, especialmente o Infanto Juvenil, ele tem 3 pilares, que são o texto, o projeto gráfico, né, e a ilustração. Faz toda a São diferença, 3 né? linguagens totalmente diferentes. Exato. E quando a gente junta tudo isso, aí rende um projeto. Faz a obra, né? Dizem os entendidos aí que um bom livro ilustrado, ele não se limita
a repetir o que o texto fala, Sim. mas ele avança. Sim. Ele preenche as lacunas do texto, né? Sim, né? e ele coloca algumas situações, algumas leituras que às vezes não foi pensado Isso no é livro. legal. No Caminho da Escola mesmo, tem um pássaro, esse pássaro aqui, foi a ilustradora que criou. Trouxe. E meio que durante a trajetória, o trajeto no deserto, a família meio que vai seguindo, meio como se ele fosse um Como guia. se ele fosse... E eu achei fantástico quando eu vi assim E aí sacadas, a contribuição dela também, a partir do teu texto, a partir do que você pensou, o que ela consegue contribuir para... Sim, são olhares diferentes, né? Exato. Quando a gente vai construir um livro, tem muita troca, muita conversa, mas assim, cada profissional tem liberdade para colocar o seu olhar e fazer a sua leitura. Já chegou alguma coisa que você falou assim, não, isso aqui não ficou legal, ou nunca chegou? Não, sempre sempre funcionou. Teve um livro que eu fiz, que esse aqui, As Histórias, que é sobre as histórias que a gente escuta na infância, e a gente cresce com elas, e quando envelhece, elas ainda estão ali, a gente ainda lembra. A editora não me perguntou nada. Assim, não houve conversa. Aí um belo dia, depois de alguns meses de ter assinado o contrato, eu recebi já o PDF pronto. Você vê aquele susto. Nossa. Falei, meu Deus, a gente nem... né? Mas só que é o jeito da editora trabalhar. E não quer dizer que é certo ou errado, é só o jeito que ela escolheu de trabalhar. Mas no final das contas funcionou. Funcionou, ele fez de um jeito tão especial, né, que eu não tinha pensado, né, assim, vai a criança narrando e no final ela se torna um adulto. E no texto não tá claro isso, mas casou. E a ilustração ela complementa isso. Ela complementa, ela avança muito e ela dialoga ao mesmo tempo com o texto, mas ela vai além. E deu muito certo esse livro, foi muito bacana. Inclusive, ele ganhou um selo da Cátedra Unesco, recomendando a leitura, por conta desse... Que da hora, cara. Então um livro que foi feito desse jeito, acabou tendo esse reconhecimento. Assim, me deixou muito feliz. Arrasou. Raul, tô vendo aqui, eu não poderia deixar de falar, né? Eu, justamente do teatro, falar sobre esse livro que conta a história do Fitch, assim. Como que foi essa imersão nesse universo do teatro? Porque isso também é um tipo de livro que você faz bastante, né? Livro que vai fazer o registro histórico, né? Como que foi isso daqui, assim? Foi primeiro, assim, um presente, né? Ter a oportunidade de trabalhar, de fazer esse livro, de compilar tantas histórias e depoimentos. Tem meu nome aqui. Né? E foi um desafio muito grande, porque havia muita informação, mas elas estavam todas separadas. Sim, 1960 o negócio. E aí a gente fez uma extensa pesquisa para colocar, né, nesses 50 anos, o nome de todos os espetáculos que participaram. Isso eu achei muito legal. Tem uma arte aí no final. Inclusive de Norá, né, artigo, as pessoas que foram assim fundamentais na criação do festival nacional, depois para internacionalização. É um livro super extenso, né, fotos dos espetáculos, né, e ao mesmo tempo é um livro que foi criado assim para ter essa pegada informativa, com muita informação, para quem participou se reconhecer. Exato. E também a questão da arte, muitas fotos para para que as pessoas vejam, busquem as memórias afetivas aí a partir né, inclusive de participação nos eventos, né? Exato. Porque o festival ele movimenta a cidade há muitos anos, né? E tem um papel fundamental aí na arte brasileira. Inclusive, muito em breve a gente precisa atualizar. Sim, porque ele foi feito nos 50, né? E acho que já está com 55, já está com 55. Então já tem gente aí para ser incluído nas atualizações. Fazer uma nova edição, de repente. Né? Incluindo aí esses 5 anos, né? Bora correr atrás. Né? Mas assim, esse é um livro realmente, assim, ele está lá em casa, né? Eu ganhei também, porque
todo mundo que participa do FIT, né, de alguma forma acaba ganhando, e a gente que é aqui da cidade, assim, o FIT é um orgulho gigantesco para a cidade como um todo, né, e esse livro aqui, talvez, assim, na atualização, a gente até precise colocar um pouco sobre a questão da pandemia, né, porque ele foi lançado em 2019, que foi o último ano antes da pandemia, né, como que foi não ter FIT por 2 anos, também foi um baque na cidade, né, que foi causado pela pandemia. Então, assim, é um livro que realmente, vez ou outra, eu dou uma olhada, assim, eu sempre falo sobre a questão de conhecer a tua história, né, como que, aquilo que a gente já estava conversando, né, Sim. Como que a história que 1960, eu não estava nem... Minha mãe não tinha nascido ainda, né? E aí, como que é isso, né? Como que isso reverbera hoje em dia? Como que toda essa carga, toda essa história reverbera no movimento teatral e no FIT hoje em dia? Isso eu acho incrível, assim. É uma construção contínua, né? E uma das propostas do livro foi recuperar os primeiros passos. Sim. Né? Quando, com certeza, as pessoas que ali participaram, que fomentaram, não imaginavam o tamanho, a envergadura que o festival absoluta, teria. Né? Simplesmente queria fazer a sua arte em algum momento e reunir os amigos e tal, e o negócio foi tomando uma proporção gigantesca. E com toda certeza conseguiram. Sim. Né? Você imagina uma cidade do interior de São Paulo, na década de 60. Exato. Né? Criar um festival de teatro e que trazia tanta gente de tantos lugares, com várias histórias. É um feito notável e que merece, com certeza, estar aí registrado. Arrasou. Ô, Raul, e você falou da questão da coluna, né? Que você voltou, e é no diário também e tal. Isso já era uma coisa que... como que veio essa ideia de escrever sobre... dar esse protagonismo para o Rio Pretense, assim, né? Que nem sempre é conhecido da cidade inteira ou das histórias, né? Pouco antes da gente começar a gravar, a gente estava falando da primeira vereadora que eu conheci através da tua coluna. Não sabia que a primeira vereadora de Rio Preto tinha aquela história super trágica. Não vou contar aqui, então vocês vão lá e ler a coluna do Raul. Como que foi isso? Assim, isso era uma vontade sua também, de contar essas histórias? Como que é isso? Na verdade, quem começou a coluna foi o Lelé Arantes. Que vai estar aqui no próximo episódio. Então a gente pode saber como que começou tudo. Um escritor, ele é escritor, jornalista aqui conceituado na cidade. E ele produziu 2 colunas e ele teve que se afastar por conta de outros projetos. Sim. E a partir de então o jornal me convidou e eu aceitei a missão. Certo. E tenho feito aí 2 por mês, né? A cada 15 dias é publicada a coluna. E a ideia é a gente olhar para a pessoa de forma assim, integral, a pessoa que recebe o perfil ali, né? Que apresenta a história. Porque muitas vezes a gente olha para a pessoa só hoje, na posição às vezes que ela está, o que ela tem feito atualmente, e se esquece de toda uma trajetória, de todo o sacrifício vida que ela teve que fazer para chegar nesse momento. Né? E aí, de certa forma, assim, a gente conseguiu dar essa pegada aí no trabalho para revelar, né, esses perrengues, as dificuldades, as descobertas, como que foi a infância, né? Sim. A infância é uma época muito importante para todo mundo, né? Marca para todo mundo. É onde vai formar os caráteres ali e tal. E aí, geralmente, eu pego ali um pouquinho da infância, venho contando ali como foi a adolescência, como entrou na área que ela é conhecida e tal. E tem sido bem legal, assim, como você falou, essa coluna aí da vereadora Maria Lúcia, né? Então, é um trabalho assim... Pegando essas histórias também que... Bom, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, não sabia que era assim, né? Então, estou pegando também, resgatando e trazendo para a atualidade também algumas histórias, né? Isso é muito legal, assim. E a gente faz tanto de gente que está viva, claro,
quanto de gente que já morreu. Sim. Então tem pesquisa, tem uma boa pesquisa, faço entrevistas, Que legal. converso com os historiadores da cidade, às vezes quando eu tenho alguma dúvida, eu falo, você sabe qual que é o caminho aqui? Quem que foi essa pessoa nessa época e e eles sempre tal? têm uma dica, eles ajudam que também. legal, cara. Então, assim, consigo construir. E um lado todo especial da coluna é que o biografado ali, ele ganha uma caricatura, o Leslie faz, cara, e fica fantástico ali. E vocês entregam para as pessoas as caricaturas ou não? Assim, é um negócio que vai só pro jornal depende. mesmo? Não, às vezes sim, já teve várias assim que a gente encaminhou. Isso é super legal, cara. E a pessoa fica super feliz. Claro, né, cara. Porque não é um negócio comum, né? Você ganhar uma caricatura por conta de um perfil no jornal, no jornal impresso ainda, em 2025, isso não é muito normal, não, fica né? A pessoa fica muito grata, gosta bastante e tem sido muito legal, assim. Que legal. Esse trabalho, assim, sabe? Eu acho que é legal. A gente aqui, às vezes, esquece de olhar para as pessoas, para a história das pessoas, a história do lugar que a gente vive, inclusive. E, ao mesmo tempo, o quanto que isso reverbera hoje em dia, né? Assim, o quanto que isso... estudar a história, né? Conhecer a história, faz com que a gente tome decisões diferentes do que já foi tomado, que a gente possa analisar a história do nosso território, né? Tem muito de derrubar, né? Sim. Derruba prédio, derruba tudo. Exato. Eu visitei Porto Alegre no ano retrasado, eu acho, para fazer um trabalho lá nas escolas, e eu andei um pouco lá pelo centro. Eu visitei alguns lugares e tinha uma coisa que me chamou a atenção, que eu vi várias placas dos prédios, do que tinha sido antes ali. Tipo assim, é uma loja hoje, mas aqui já foi tal coisa. Teatro, tal. E eu acho que falta esse resgate. Nossa, assim, a gente tem esse olhar para... porque um território, uma cidade, ele é muito mais do que as construções que estão em cima daquela terra, né? Assim, todo esse simbólico, todas essas histórias, né? Essa cultura que foi sendo construída, né? Com o passar do tempo, tudo isso reverbera no que a gente saiba ou não saiba, a gente goste ou não goste, de fato isso interfere no nosso... né, na nossa territorialidade, no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que é muito legal, assim. Eu tenho acompanhado bastante essa questão dessa coluna, né? E eu tenho, assim, descoberto coisas que eu não imaginava e, assim, fico sempre muito feliz quando isso acontece. Assim. Raul, uma outra coisa que eu estava pensando aqui, né? Sim. Quando a gente estava pensando em as pessoas que poderiam ser para fazer essas conversas, né? Era sobre essa tua experiência que você já até trouxe no comecinho da nossa conversa lá no Haiti como repórter especial, né? E em determinado momento eu parei para pensar, né? Pô, o Diário da Região já teve um repórter especial que foi cobrir uma guerra, né? Porque você fala que a Globo tem um repórter especial, que o Estadão e tal, não sei o quê, é um negócio relativamente comum, tá no dia a dia. Mas um Diário da Região, que é um jornal do interior do estado de São Paulo, para mim isso é um negócio, assim, né, impressionante. E hoje em dia você vê com essa coisa de cada vez menos pessoas se informando por um jornal mesmo, que eu acho isso extremamente importante, o que tem que se informar por um veículo que tem credibilidade e valorizar uma informação apurada, o trabalho do jornalista, porque hoje em dia qualquer um que tem uma página sai colocando milhões de coisas lá como se fosse jornalista, né? Hoje essa figura eu não consigo vislumbrar hoje, por exemplo, na guerra da Ucrânia não teve um enviado especial do Diário da Região para lá e tal, porque o próprio capitalismo vai distorcendo o negócio e inviabilizando o jornal de poder fazer isso, assim. Então, assim, como que foi essa experiência, assim, de ter sido promovido para repórter especial, cobrir uma guerra, sendo um jornalista do interior do estado de São Paulo? Eu acho que quando você está lá no curso de jornalismo, não sei se é uma coisa que você fala assim, nossa, um dia eu vou cobrir uma guerra, né? Mas como que foi isso aí? Hoje, como você falou, os jornais, em geral, e especialmente do interior, têm sofrido muito com
né, com a redução de funcionários e tudo. É um outro momento, né? Hoje, com as redes sociais, cada pessoa é seu próprio colunista, publica ali. Então, tá vivendo esse momento aí, indo para o digital. E essa história começou em 2008, eu estava em casa, assistindo a Globo, eu acho, um jornal lá de domingo, eu acho, esportivo. Não lembro. O Globo Esporte lá. É alguma coisa assim. E aí passou o Regis Rezin, tinha ido lá no Haiti, e ele cobriu uma corrida. E me chamou muita atenção, um menininho, devia ter 5, 6 anos, ele correu mais de 15 quilômetros para ganhar água e uma banana. Meu Deus. E eu falei, putz, não é possível isso, cara. Tem que ir lá. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, entrei em contato com o governo brasileiro, porque na época tinha uma missão de paz lá, da ONU, mas que era coordenada pelo Brasil. Isso, o Brasil que organizou. Com apoio de vários países. Exato. E aí eu fui lá, mandei um e-mail, né? Falei, um dia que vocês forem lá, eu tenho muito interesse de acompanhar tal, para produzir um caderno especial aqui pro Diário da Região. E aí esqueci. E aí, 3 meses depois, um general me ligou na redação e falou... Nossa, que doideira! Tipo uma sexta-feira. Falou, terça-feira ou quarta, uma coisa assim. Vai sair. A gente vai embarcar uma comitiva do alto escalão aqui, da Marinha, Exército, Aeronáutica, para fazer uma... Eles iam, acho que a cada 3 ou 4 meses, fiscalizar o serviço. Sim. Como que estava o trabalho lá. Você tem interesse? Eu falei, claro. Óbvio, é óbvio. Não tinha nem passaporte. Foi aquele Deus nos acuda. E aí comuniquei ao jornal que tinha conseguido... essa então não foi um negócio que o jornal falou, Raul, vai lá cobrir. Foi um negócio que partiu de você. Foi. E ainda na viagem, eles ofereceram para ir o fotógrafo. Aí eu falei pro jornal nomear um fotógrafo para acompanhar. Junto. Perguntei se o jornal tinha interesse, que eu fosse. Tinha. Sim. E aí o jornal escolheu, viu quem estava ali na ordem, porque tinha uma ordem de pautas e tal. E aí foi escolhido o Rubens Cardia e a gente foi uma experiência muito... Vocês ficaram quanto tempo lá? Uma semana. Uma semana cobrindo, cara. A gente saiu do Rio de Janeiro, aí num voo da FAB, paramos em Brasília, entraram vários passageiros, inclusive o bispo lá das Forças Armadas e tal. Aí eu fiquei até mais tranquilo. Seu bispo daqui tá tudo Vai certo. Tranquilo. Aí a gente foi e dormiu em Manaus. A gente foi pela Amazônia. Aí depois, no dia seguinte, a gente foi para Venezuela e chegamos lá no Haiti. E a gente ficou hospedado na maior base brasileira lá da época. Dormi em container lá. Que doideira, E logo que a gente chegou, foi recepcionado pelo... Um dos responsáveis pela comunicação, já com a pauta que eles queriam, né? Que a gente cumprisse. Tinha um direcionamento nesse lugar. Em tese, né? Porque eu, mesmo com essa correria da semana antes da viagem, eu estudei bastante sobre o país, fiz um roteiro e eu cheguei lá já sabendo algumas coisas que eu queria fazer. Então eu coloquei a minha pauta e aí ele cedeu e... legal. Me autorizou, claro, colocou algumas também que eles gostariam que eu acompanhasse. Sim. E aí deu certo, a gente produziu. Que doideira! Produziu uma reportagem, ficamos uma semana rodando no Haiti. Que loucura! Eu me senti assim, um rockstar andando lá. Porque quando a gente saía assim para fazer as reportagens, a gente ia num carro e ia escolta, a gente ia com colete à prova de balas, porque estava em guerra. Sim, estava em guerra, exato. Né? Então, eu sempre andava, eles faziam uma espécie de triângulo, um militar aqui, um de cada lado, assim, um quadrado e tal. Acho que era quadrado. Ficava um em cada ponta e a gente andava no meio. A ONU me disponibilizou um tradutor para que eu conversasse melhor eles falam com as espanhol pessoas. lá ou inglês? Francês, principalmente. Eles falam o crioulo, que é uma variação do francês. Tá. E aí a gente visitou muitos lugares. Lá, a gente foi na maior favela lá, Cité Soleil. E foi tranquilo, assim, não teve... Fizemos ronda noturna, acompanhei também a parte de segurança, né, que eram os policiamentos e tal. Fui conhecer escolas,
bairros, ações sociais que o governo fazia também. O governo deles lá ou o nosso brasileiro. aqui? O governo brasileiro. Muita gente na época mandou donativos lá para comida, água. E aí eu acompanhei. Que louco, assim, cara. Assim. Tinha filas assim, quilométricas de distribuição de uma cesta básica. Fazia filas quilométricas, geralmente a mulher, porque o homem lá não liga muito para nada, assim, para a família, deixa tudo na. Tem essa questão. Costas, é mesmo? Não sabia, não. E a maioria, assim, é mulher. E aí ela recebia uma sacola ali, uma cesta básica. E um militar tinha que acompanhar ela até em casa, pelo risco pra de não alguém, ser roubada. Inclusive, poderia ser morta para Meu tomar comida. Deus do céu. E tinha outras ocasiões que eles distribuíam um copo de água com gelo, porque lá não tem... Não tem água potável, não tem nada, assim, não tem luz na maioria da cidade, não tem coleta de lixo nas suas montanhas e mais montanhas de lixo. Então é um país muito pobre, desigual, claro, tem algumas pessoas muito ricas lá, né? E foi uma experiência assim muito marcante, mudou o olhar para meu olhar. Não, imagino, cara, se participar de uma cobertura de guerra, o negócio vira... eu fui lá na casa de uma mulher lá que tinha umas 6 crianças ou 7. Nossa. Ela estava fazendo biscoito com barro. Pegava barro, assava e colocava lá e eles comiam barro para dar uma enganada. Para dar uma enganada no estômago. Para enganar. Aquilo lá só pesava, suja pra caramba. Sim, não, e aí contamina, e aí obviamente não tem nutriente nenhum, e aí começa a ficar doente. Vira o regaço. E uma coisa vai levando a outra, vira uma bola de neve. Quando eu estava lá, me falaram que aconteciam terremotos com frequência. Sim, ainda tem isso, né? De vez em quando tem, mas sempre não de grande porte. Sim. E aí eu voltei e 3 meses depois teve aquele terremoto gigantesco lá que matou mais de 300 mil pessoas e detonou o que já era... Já era precário. Precário. Vários lugares que eu visitei caíram com... Eu fui, por exemplo, no hotel que era a sede da ONU, tomei café lá, tal, entrevistei algumas pessoas, os líderes e tal, e caiu, esse prédio desabou. Passei lá na catedral também, caiu. Eu fui num lugar chamado Cozinha do Inferno, que vendia vários tipos de comida, assim, no chão mesmo, uma confusão. Também, terremoto detonou tudo, destruiu tudo. Meu Deus. E você me falou que foi, acho que a Chiara Terra que pensa o projeto aqui com nós. Eu até conversei com ela numa outra ocasião que eu participei do evento, e ela me fez uma pergunta que eu peguei aquela pergunta e levei para minha vida. Você está falando só das coisas ruins e as coisas boas. É importante a gente falar. Sim. Tem coisas muito boas. Apesar de todo o sofrimento, de toda a dificuldade, é um país super desorganizado politicamente, que contraiu uma dívida altíssima de 150 milhões de libras, ou ouro, com a França, para ter a sua independência. Sim. Nunca se recuperou desse débito, pagou, mas... É isso que a gente falou, né? A história que vai reverberando até hoje, né? Cara? Mas é um país que está ali com o Mar do Caribe, tem paisagens muito bonitas no interior. Lá tem uma empresa de cruzeiro que comprou uma área muito grande lá, uma ilha lá, e eles fazem paradas dos cruzeiros lá. É um povo muito alegre, está sempre sorrindo, sempre brincando. Mesmo nessa loucura toda. Apesar de tudo. Que doideira. E isso me chamou muita atenção, assim. E eles pintam muito bem, assim, cantam muito bem. Todo lugar que você vai tem quadro ali pintado. Que legal, cara. Que legal. Isso eles têm uma relação muito forte assim, com a arte, né? Com a arte. É o país mais pobre das Américas, né? Sim. E agora... Já não está mais em guerra. Mas voltou praticamente tudo, porque a ONU saiu, a Força Militar depois de um tempo saiu. Eu até, quando eu estava lá, eu fui acompanhar a inauguração da primeira delegacia da mulher da história lá do país. Isso em 2009. Né? Olha o nível do atraso. Né? Exato. E aí, com a saída da ONU, agora as gangues tomaram o poder de novo. Teve, acho que até o presidente foi assassinado também recente.
E é um país muito complicado. Assim. É foda, né? Nossa, mas que experiência, né? Tipo, isso era uma coisa que a gente nunca tinha, de fato, conversado, né? Nós dois aqui. Por mais que no Fresta já tivesse vindo essa história, né? Lá ali no podcast junto com a Chiara. Mas muito, muito doido, cara, assim. E saber dessas minúcias de como funcionou, como que é cobrir uma guerra, né? Como que é um negócio, nossa, abre um pouco a mente, né? Assim, da gente. Muito. E eu fiz muitas reportagens, assim. A reportagem inicial foi extensa, assim, 16 páginas. Caramba! Eu falei de muitas coisas lá. E aí depois, com os meses, dá um livro por si só, né? 16 páginas de reportagem no jornal que tem a página desse tamanho, né, cara? E eu tive uma semana também para escrever, também foi corrido. Mas estava ali no calor né, do momento ali e rendeu. E eu fiz muitas reportagens depois, inclusive de campanhas que incentivou a doação de alimentos, de água e... Inclusive, de certa forma, influenciou o lar lá, São Francisco de Assis, de Jaci, que abriu um projeto lá. Né? No Haiti? No Haiti. Que legal. Eles abriram uma padaria para alimentar. Eles têm um projeto religioso. Funciona até hoje? Até hoje. Que legal. Tem a padaria, que fornece pão para pelo menos 300 pessoas. Então, essas 300 pessoas não vão passar fome ou comer biscoito de barro, mas comem o pão. Que legal. Que sai daqui também. E o pessoal conheceu através das tuas reportagens. Também. Que legal, E depois cara. que teve o terremoto... aí tomou uma proporção maior, né? Eles sentiram necessidade de estar lá e seguem lá. Nossa, cara, que da hora! Imagina uma coisa que você escrever fazer um impacto real, assim, no mundo, um negócio do pessoal daqui vai, sei lá, deu o quê? Uns 5, 6 mil quilômetros de distância, alguma coisa nesse sentido, né? Até mais, talvez. E reverberar lá num lugar tão longe, assim, que legal, cara. Talvez seja uma das coisas, assim, que dá mais satisfação quando você escreve uma reportagem, porque eu sempre tentei gastar a minha tinta ali, falar o que precisava, se pudesse, para ajudar as pessoas ou alguma pessoa. Então, teve muitas coisas assim que me marcaram, sabe? Eu fiz uma vez uma reportagem de uma menina que queria ter uma biblioteca. Aí começamos a falar... eu lembro dessa reportagem. Sim. E ela mudou a vida dela, porque ela conseguiu... Ela, de fato, fez a biblioteca, não foi? Uma escola construiu no fundo da casa dela a biblioteca, deu uma bolsa para ela, eu integral. lembro dessa história, sim. Ela estudou até o ensino médio lá. E foi a partir de uma reportagem que você fez, que legal, tudo. Cara. Então, às vezes eu fico sabendo dessas coisas. Um amigo meu, o Cícero, que é professor e... sei. Das culturas nordestinas, né, e tal. Eu fiz uma reportagem antes dele ser conhecido, assim, e ele me contou esses dias, assim, que influenciou muito a vida dele, porque a partir da reportagem que foi feita sobre ele, ele foi convidado para trabalhar no Senac. Que legal! E aí, a partir de então, ele conseguiu estudar, fez graduação agora, acho que ele terminou direito. Que legal, e construiu toda a história. E quando você fica sabendo dessas coisas, cara, é uma satisfação. Não, eu imagino que, tipo, porque, Nirvana, né, cara? Você vai... Porque, cara, eu acho que a gente tá no mundo aí pra ajudar, pra, de alguma forma, chamar a atenção, despertar o olhar do outro pra alguma coisa. E poder usar, né, um talento que você tem pra poder fazer isso, eu acho que é o Nossa Senhora, da vida. É bom pra caramba, assim, é gratificante. Que legal, arrasou. Vale muito a pena, assim. Arrasou mesmo. Raul, agora já encaminhando pro final, tem alguma coisa assim que você acha que seria legal da gente conversar, que a gente falar, que a gente não falou, que a gente deixou passar por acaso, assim? Cara, eu sempre gosto de terminar assim, as resenhas falando Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Gente, que agradece você estar aqui de novo. É sempre uma alegria, porque eu escrevo muito sobre os outros, mas
olho muito pouco para mim, assim, sabe? Para refletir sobre o meu trabalho. E o festival dá essa oportunidade também, da gente olhar para dentro e... A ideia é essa mesmo, cara. E ver, entender muitas coisas, né? Porque às vezes na hora a gente não entende o que está fazendo. Sim, só vai, depois, né? Só vai, não reflete muito. Você ressignifica e encontra muitas coisas legais, assim, no caminho, né? Mas, assim, o lance mesmo, o recado que eu sempre gosto de deixar é incentivar a leitura, de ler, de buscar literatura, as histórias, tanto escritas quanto contadas, faladas, porque é difícil você encontrar um adulto que não se recorda ali de 5, 6 histórias que ouviu quando era criança. Sim, total. Em casa mesmo não tinha muitos livros, mas sempre tinha história. Isso é legal. Meus pais são nordestinos, da Bahia, de Pernambuco, sempre tinha muitas histórias, com um tom assim de aventura. Quase um cordel ali falado, né? De conseguir, de muita luta, de conseguir vencer. Que legal. Então, sempre é necessário estar cada vez mais perto aí dos livros, das histórias, da literatura, né? Porque abre muitas janelas aí pra gente. Para quem quiser comprar um livro teu, como que faz? Geralmente tem nas livrarias aí. A Amazon é um lugar fácil de Raul Marx na Amazon já sai a lista ali já. Né? Eu tô produzindo bastante, vai sair muita coisa aí por breve. Arrasou. E para quem quiser, tipo, conhecer a literatura do Raul, assim, qual livro que você indica? Tá, vai na Amazon, beleza? Tem todos lá, mas qual livro que você indica para a pessoa começar a conhecer? Eu indico O Caminho da Escola. Caminho da Escola. Que é um livro voltado aí para o leitor a partir de 10, 11 anos. Um leitor que já está um pouco nessa trajetória, no caminho da leitura. Porque é um livro que fala muita coisa ali que tem minha, da minha família. Tem um pouco dessa experiência no Haiti também, né, porque O Caminho da Escola traz a história da Sara, que é uma menina refugiada, que está sem a mãe, e ela e o irmão, eles atravessam um deserto para chegar no outro lugar. E o pai, meio ali no lance A Vida é Bela, não fala para ela que eles vão atravessar o deserto, que eles estão fugindo. Que eles estão indo para a escola. Que eles estão indo para a escola. E a menina vai com esse objetivo de ir para a escola. Que legal. Porque eu acho que a escola é o lugar certo para a gente, é o melhor lugar para a gente mudar de vida, para a gente mudar a trajetória, para aprender, para buscar conhecimento. A escola tem esse poder de mudar a gente, de oferecer outras possibilidades de vida, né? Então esse livro para mim é muito especial. Eu lancei ele durante a pandemia. Né? Não teve lançamento físico na época, mas ele tem feito um caminho muito bonito. Ele foi selecionado recentemente para participar pela segunda vez da feira infantil e juvenil de Bolonha, na Itália, que é a maior feira do mundo de literatura infantil e juvenil. Todos os editores do mundo vão lá. E ele estava lá para que legal, as pessoas conhecessem. Que legal. E a partir aí de maio ou junho, ele vai ser escolhido por todas as escolas públicas do Brasil, de 4º e 5º ano, porque ele foi selecionado no PNLD. Que legal, então as escolas vão poder ter ele nas suas bibliotecas. Do Ministério da Educação, né? Que governo legal, federal, então as escolas vão escolher e vão poder levar esse livro. Tá indo longe o livro, então, cara, que legal. Tem feito caminho muito bacana, tanto com os leitores quanto assim, da crítica, de certa forma, porque eu não lembro agora, mas eu acho que ele chegou a 6 ou 7 prêmios. Que legal, cara. Se um dia quiser transformar em teatro, você me avisa. É isso aí, vamos nessa. Gente, muito obrigado, Raul. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. A gente sabe que nesse universo de redes sociais e vídeos na internet, acompanhar um programa por 1 hora, mais ou menos, né, sempre, né, muito difícil. Então, quero agradecer para quem está aqui. Sigam o Raul nas redes sociais, comprem os livros do Raul, tá, gente? Assim, é muito importante
a gente valorizar também, nesse mundo que a gente vive, né, nessa lógica capitalista que a gente vive, a valoração com a compra do livro também é muito importante, né? Quero agradecer, né, todo mundo que está na produção do festival e tal, lembrar que o festival está sendo produzido através da Lei Paulo Gustavo, do Governo do Estado de São Paulo, o edital 21/2023, e como tudo que a Apocalíptica faz, é uma construção coletiva, né? E que também, na coletividade, depende desse público para estar trocando com a gente. É isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.